Hoje vamos falar de uma das afecções mais comuns se tratando de ortopedia veterinária. Nós vamos falar sobre a hérnia de disco nos nossos pets. Já ouviu falar? Tenho certeza que já. Mas antes de assistir esse vídeo, de completar todo esse conhecimento que você está querendo adquirir aqui hoje, deixa aquele like bacana, de confiança, para a gente subir esse vídeo aqui o mais rápido possível para mostrar para a maioria das pessoas e a gente ajudar os nossos amiguinhos pets. Curta, compartilhe e não deixe de divulgar para os seus amigos. @Gabriel Brasvet é o meu Instagram e @Clínica Brasvet é o Instagram aqui da nossa clínica. Pessoal, hérnia de disco. Vamos lá, bem devagar, com cautela. Vou até ler algumas partes aqui para vocês, porque é uma afecção comum, mas bastante técnica e difícil até de traduzir da parte técnica para uma parte mais fácil de entender. Mas basicamente a hérnia de disco pode ser compressiva, pode ser do tipo 1, pode ser do tipo 2, que agora eu vou explicar para vocês. Mas nada mais é do que a degeneração aguda ou crônica, ou seja, o desgaste gradual agudo ou crônico do disco intervertebral. O disco intervertebral é como se fosse um amortecedor que fica entre as vértebras da coluna, tá? Então é ele que vai sofrer este probleminha, ou seja, dói pra caramba, e nós estamos falando de neurocirurgia, nós estamos falando de sistema nervoso periférico podendo sofrer algumas alterações neste sistema, tá? Quais as principais causas da hérnia de discos, principalmente em cães, tá? A gente pode falar a idade, mas tem a hérnia de disco também que pode apresentar em animais mais novos, então ela pode atingir, por isso que ela é muito comum, ela pode atingir em todas as idades nos pets, tá? Essa degeneração ela pode ser condroide e também temos a degeneração que pode ser não condrodistróficas. Calma, que eu vou traduzir para vocês. É a parte que eu falei que eu tenho que dar uma lida para mostrar para vocês que tem duas idades. Olha para vocês verem. Então, falando de degeneração condroide, que é aquela de tipo 1, esses cães eles podem desenvolver a partir de 8 meses até 1 ano de vida, desenvolvendo de 6 a 7 anos, tá? Esses cães têm a maior predisposição de desenvolver a hérnia de disco tipo 1, que é a saída do núcleo pulposo para o canal vertebral e passará por neurocirurgia na coluna vertebral. Ele tem uma chance de passar por neurocirurgia, pois há um extravasamento do líquido interno da cavidade discal, do disco. Lembra? O disco é o amortecedor que está ali no meio, ele vai sair do meio. Então, às vezes tem que fazer cirurgia para corrigir e recolocar. Então, é difícil traduzir um tema muito técnico, tá? Mas é basicamente isso. Mas nós temos também, que a maioria das raças podem sofrer, que são as não condrodistróficas. Ou seja, isso não ocorre esse extravasamento. É a degeneração do tipo fibroide. Então vai formar uma fibra naquele local. Ela é muito mais lenta e ela pode ocorrer entre 8 e 10 anos de vida do animal. Então por isso que eu falei que ela pode apresentar lá atrás, bem mais cedinho, mas também pode aparecer mais velho também. Então por isso que o diagnóstico pode vir a qualquer momento da vida do animal. E ela não ocorre a mineralização, já que a tipo 1 pode ocorrer mineralização, a gente consegue até ver no raio-x. Então ela não tem a mineralização dos discos e sim apenas a inflamação com inchaço dos discos intervertebrais. Lembrando que essa é a hérnia de disco do tipo 2, são duas, tá? Podendo em menor proporção precisarem de neurocirurgia. Então a tipo 1, recapitulando, então sem precisar voltar tanto na parte técnica, tipo 1 tem grande necessidade de cirurgia, principalmente mineralizada, causando dor no animal. E a tipo 2 a gente consegue resolver de algumas outras formas, que nós vamos falar para vocês aí. Não que a tipo 1 também não dê para resolver de outras formas, mas a neurocirurgia é mais recomendada nesses casos. Então, doutor, quais as raças mais afetadas? Vamos lá. Dachshund, Lhasa Apso, Shih Tzu, Cocker Spaniel, é uma das raças, inclusive, bem difícil de achar hoje em dia. Maltês, Poodle, Beagle, SRDs, o pessoal fala que a gente nunca fala da SRD, pode apresentar também. Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão,
entre outras, mas essas são as mais comuns. O top 1 da galáxia Dash Hound. Os nossos se falar essa palavra, misericórdia. Salsichinhas. Tá certo? Os nossos salsichinhas. Por que tem dificuldade de falar nisso? Trava a língua do caramba. Os nossos salsichinhas, esses compridinhos com a coluna toda cheia de alteração. Então já faz meio que sentido eles sofrerem algum tipo de problema na coluna, infelizmente. Apesar de raças pequenas. O pessoal acha que as raças pequenas não têm problemas ortopédicos. Gente, tem sim, tá? E a maioria que eu falei aqui, pequena. Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltese, Poodle, Beagle. Agora tem o Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemão, tem também. Inclusive o sobrepeso também ajuda um pouco a ter alterações, tá? Sintomas. Os sintomas podem ser muito variados, como por exemplo o animal de cabeça para baixo, com arqueamento de coluna, não querendo levantar, ou quando levanta chora. A dor é muito intensa, gente. A dor é intensa mesmo. Podendo ser um quadro agudo, que ele sente dor, pouquinhas dores ao longo da vida, ao longo do tempo, ou um agudo mesmo. Aliás, eu falei crônico, agudo, né? Lembrando que ao longo da vida é crônico, tá? Ele pode ter pequenas dores de forma lenta, que é crônico, ou pode ter aquela dor aguda. Você encostou nas costas dele, já vai chorar de dor, vai fazer xixi de dor, vai gritar, vai querer te morder. Então pode ter essas discopatias então, da tóraco-lombar com bastante dor, tá? Bastante dores. Pode aparecer aquela corcunda, tá? Ele fica arqueado mesmo, bem corcunda, com fraqueza nas patas traseiras, principalmente, pode ser um dos sintomas, principalmente a gente falando de tipo 1, tá? Que eu expliquei ali em cima. Em alguns casos a neurocirurgia pode ser até emergencial, tá? O diagnóstico deve ser feito por um médico veterinário, ortopedista especialista ou neurocirurgião ortopedista, tá? Veterinário, principalmente por meio de exames. A maioria dos diagnósticos na ortopedia em si é realizado por meio de exames, tá? O mais comum, radiografia, não conseguiu diagnosticar, ou pula para tomografia ou pula para ressonância magnética, para a gente ter mais certeza. Lembrando que algumas cidades no país nem possuem ressonância magnética para poder realizar esse exame. Em São Paulo eu tenho certeza que tem, aqui em Belo Horizonte já teve, não sei se está tendo atualmente. A gente usa muito mais tomografia, quando vai fazer a ressonância acaba mandando para São Paulo, que quando tem aqui acaba sendo mais caro. O tratamento. Para os casos de protrusão ou inchaço do disco sem saída de conteúdo distal para o canal vertebral, nós temos o tratamento através de medicamentos e através de algumas mudanças de comportamento. Ou seja, estou falando de tipo 2, fase mais velhinha, problema mais crônico. Quando nós temos esses problemas, o tratamento, a maioria das vezes, é cirúrgico para resolver, tirar essa descompressão, tirar essa desmineralização, resolver o problema do amortecedor. Nesses casos, então, a gente tem até que tomar muito cuidado para evitar uma paraplegia, para evitar que o animal fique paraplégico, tá? Porque a gente está mexendo muito perto da coluna cervical. Então, da coluna, né? Da coluna vertebral. Então é bem difícil achar um profissional que faça esse tipo de cirurgia. Mas tem, tá? Quase todos os estados possuem neurocirurgiões e cirurgiões ortopedistas que fazem esse tipo de procedimento, até porque é comum, mas é um procedimento que, mesmo fazendo ali o procedimento, o animal ainda pode ter alterações, principalmente de andar com as patinhas de trás. A prevenção da melhor forma nos cães é o controle com o médico veterinário, que ele vai te orientar tudo que você não deve fazer, principalmente com os animais das raças que podem ter essa predisposição da doença. Então, trabalhem bem em conjunto com o médico veterinário para evitar tais problemas. Entendi que esse vídeo foi bem maçante mesmo, mas esse vídeo é para elucidar para vocês o que é uma hérnia de disco. Porque as pessoas falam, o disco amassou, o disco quebrou, saiu, rompeu. E a gente fica meio sério. Inclusive, gente, poderia ser bem mais técnico, mas já dá pra gente ter um pouquinho de noção aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, curtam, compartilhem, não deixem de divulgar. Esse tema é muito complicado, mas tem pouquíssimos vídeos no YouTube falando sobre, porque as pessoas precisam saber, mas é um tema difícil de passar para vocês, a tradução dificulta um pouco pra gente, mas no final das contas
Acho que deu para todo mundo entender, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. @Gabriel Brasetti é o meu Instagram, Clínica Brasetti, Instagram aqui da clínica. A gente está ativo lá todos os dias. Tamo junto.